Amém? Esse tem sido o nosso tema, louvor. Quando você fala em louvor, talvez você não pense nisso, mas louvor precisa ser um estilo de vida. E nós começamos no primeiro domingo de agosto falando sobre esse tema, por que nós devemos louvar. E eu senti vontade de continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. E nas últimas semanas, eu tive a alegria de ter a Lília aqui trazendo a cada domingo, nas últimas 3 semanas, uma palavra, e ela falou quando nós devemos louvar a Deus, explicou qual é o lugar, e você imediatamente acha que você sabe a resposta. Não, em todo o tempo, sim, mas a gente foi um pouco mais específico, Existe um momento pela manhã onde você lembra de louvar a Deus, no final do dia onde você lembra de louvar a Deus. A Bíblia fala que a meia-noite é um bom momento para louvar a Deus, ou seja, sim, em todo o tempo, mas você ser intencional no seu louvor. Onde nós devemos louvar a Deus? Em casa. A Bíblia fala que você deve louvar a Deus na frente dos seus filhos, não para aparecer para eles, não para tentar projetar uma imagem, mas na realidade você está instruindo enquanto você louva a Deus. Eu muitas vezes estou orando junto com a Rafa, aqui mesmo na igreja, ou em outros momentos, e eu percebo hoje pela manhã, por exemplo, que um dos meus filhos entrou na sala que a gente estava. Ele vai fazer qualquer outra coisa discretamente, não nos atrapalha, não atrapalharia mesmo, mas a gente sabe que algo fica sendo depositado no coração dele. Eu acho que todo filho ama ver os seus pais orando, com certeza isso fortalece muito a vida deles, mas a gente não ensaiou para fazer isso para aparecer, a gente simplesmente sabe que é apropriado quando nossos filhos sabem que esse é o nosso ambiente. Você deve louvar a Deus no meio da congregação e deve louvar a Deus do lado de fora também da congregação. E a gente começou a tratar então de por que nós devemos louvar a Deus. O versículo que você leu aqui comigo é a base mais importante do que nós estamos tratando. Que louvor precisa ser um estilo de vida. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Vamos ler todo mundo junto, bem alto? E coloca fé nas suas palavras. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Louvarei... Senhor, toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Amém. Bom ouvir você dizendo isso. E eu sei que falar isso não é tão difícil, viver isso pode ser um desafio muitas vezes, mas que bom que você declarou, eu ficaria demais feliz saber que você está conseguindo viver. Uma vida que a qualquer momento, a qualquer hora, em todo momento, em qualquer lugar, a sua boca tem algo, e a sua boca tem sempre alguma coisa querendo sair dos seus lábios, mas você pode decidir em todo tempo, eu quero ter palavras de louvor. É bíblico, é extremamente apropriado para mim e para você e produz resultados maravilhosos. Deixa eu repetir, toda hora você quer falar alguma coisa, não tem ninguém aqui que é tão calado assim. Mas se a nossa boca vai falar um monte de coisa que a gente fala durante um dia, durante uma semana, que tal escolher, decidir que frequentemente louvor também vai estar saindo dos seus lábios? Quem quer fazer isso, diga amém. Por que nós devemos louvar a Deus? A gente continua o versículo dizendo, meu coração se gloria no Senhor, e isso causa impacto na vida de outras pessoas, os desanimados, as pessoas mais humildes, as pessoas que estão sofrendo, ouvem o meu louvor e se alegram. E ele faz um convite no versículo 3, venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor, louvemos juntos o seu nome. Convite é, vamos todos exaltar, magnificar, falar da grandeza do nosso Deus. Lembra que eu falei para você? Você está sempre pensando naquilo que é grande na sua vida. Se você lembrar de exaltar a grandeza do seu Deus, você vai lembrar que qualquer outra coisa é muito menor do que Ele. E Ele é poderoso, como sempre, para te livrar, para te fazer vencer, ou até mesmo para te fortalecer no meio do seu problema. Eu não ignoro que há momentos que a gente desanima, e eu acho que faz parte da nossa vida. Mas quando você lembra a grandeza do teu Deus, isso muda a tua história, isso muda as suas circunstâncias. O desafio do cristão de viver pela fé não é ignorar a realidade do que você está experimentando, mas é saber que Deus é poderoso para mudar aquela realidade que você está experimentando. Quantos creem? Amém? E a nossa pergunta foi essa, por que nós devemos louvar? Em primeiro lugar, porque Ele nos mandou. E parece estranho, Deus mandar a gente louvá-lo, parece até que Ele precisa disso. Não, Ele não nos manda louvar porque Ele precisa, Ele nos manda louvá-lo porque nós precisamos, porque faz diferença na nossa vida.
Ele não muda. Quando você cantou aqui hoje, Santo és incomparável, não é isso? Inigualável. Ele é ou não é? O nosso Deus é incomparável. E se você não cantar isso, Ele continua sendo maravilhoso, perfeito, sem igual. Então não é para mudar nada em Deus, não é simplesmente porque isso faz com que Ele se torne um pouco mais atento a você, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas algo acontece em mim quando eu lembro dessa verdade. Quando eu canto quem Ele é, sempre isso é um benefício na minha vida. Sempre é bom lembrar desses atributos porque eles afetam quem eu sou. É na identidade de Deus, de Cristo, que eu me encontro. Eu descubro quem eu sou quando eu olho para Ele, porque quem quer que eu seja, eu só sou nele. Se eu sou alguma coisa boa, só pode ser por causa dele. Alguém diz amém? Quem está dormindo, diga aleluia. Olha aí, tem alguns. Eu não curto o pastor que manda você ficar falando amém toda hora, tá? Mas eu vou fazer isso hoje se você ficar muito calado. Então, de vez em quando, manda um amém aí para mim que vai ficar bom. Nós devemos louvá-lo porque Ele nos mandou. E a gente faz isso pela fé. A gente não tenta entender o que Deus nos manda, a gente simplesmente obedece. Quando você obedece a Deus, mesmo sem entender, você tem resultados bons. Nós louvamos a Ele, devemos louvá-lo porque Ele é digno. Mesmo se Ele não tivesse mandado você louvar, você com certeza perceberia com tantos atributos, com tantas coisas boas que Ele fez, faz e vai fazer por nós, Ele é digno de receber toda a glória. Se Ele não fizesse nada, Ele já fez tudo em Cristo Jesus. Quando Ele oferece o seu próprio Filho para pagar o preço, para ser o sacrifício para a minha liberdade, para resgatar a minha vida do pecado e a sua também. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, todo dia, toda hora. E eu e você somos essas pessoas que não podem se calar diante disso. Nós devemos louvá-lo porque louvor é algo que agrada a Deus. Eu falei para você que louvor não muda quem Ele é, mas a Bíblia fala que Ele se agrada, que Ele tem prazer. Eu acho isso interessante demais. Porque sendo Deus dono de todas as coisas, e Ele que doa todas as coisas, Ele é o doador de tudo que existe. O que eu posso dar a Ele que Ele não tem? A Bíblia diz que eu posso dar a Ele louvor, e Ele recebe com uma alegria muito grande, Ele se agrada, Ele tem prazer. Deixa eu olhar bem nos seus olhos e dizer isso: quando você louva a Deus de coração, Ele gosta, Ele curte, Ele dá aquele like que tem um monte de coraçãozinho, que você conhece, né? Ele curte de verdade, Ele tem prazer, Ele se agrada. Eu acho sensacional entender que eu posso fazer alguma coisa que Deus fala, fiquei feliz, me alegrei, curti, André, o que você fez é tão bom. Louvor é algo que traz prazer ao nosso Deus. E eu estou repetindo isso e enfatizando porque é muito triste pensar quantas pessoas não percebem isso. Quantas pessoas vão à igreja e são levadas pelo seu sentimento. Eu sei, eu respeito, muitas vezes é difícil demais, mas quantas pessoas chegam na igreja e abaixam a cabeça, olham para um lado, ficam assistindo as outras pessoas louvando a Deus, e muitas vezes ficam pensando, o que isso pode trazer de benefício para mim? E na verdade nós deveríamos vir à igreja prontos para entregar algo ao nosso Deus, para oferecer algo a Ele. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque Ele nos mandou, porque Ele é digno, porque isso agrada a Ele e porque nós somos abençoados no louvor. Eu acho que a gente falou até aí naquela primeira semana. Nós somos abençoados, há um benefício para nós. Ele mandou, já seria suficiente só isso. Ele é digno, claro, nós devemos louvar porque Ele merece. Ele se agrada, sim, para que Ele fique feliz, eu devo... Mas eu ganho muito, há um benefício na minha vida. Nós somos abençoados no louvor. Eu usei, se não me engano, o Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos. Fica bem louvá-lo. O salmista faz distinção entre o povo de Deus e qualquer outro povo. Quem tem aliança com Deus é chamado na Bíblia de justo. E a gente sabe que se você fosse analisar e se classificar, talvez você não se ache tão justo, talvez você não se ache tão reto,
Talvez você perceba algumas curvas na sua vida, algumas falhas no seu caráter, na sua honestidade, na sua integridade. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos esses. Não em nós mesmos. Em Cristo nós somos declarados justos e retos, e diz que fica bem louvá-lo. Diga comigo, fica bem. Essa expressão fica bem significa é apropriado, é adequado, é próprio, combina com você. Tem a ver contigo. Tem coisa que não combina com você, isso combina com você. E especialmente eu gostei de ler isso, que significa é bonito. Louvor a Deus na nossa vida cai bem, é apropriado. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia aponta nessa direção. É algo bonito quando nós fazemos. Você percebeu como foi lindo cantar aqui hoje? Eu não sei quanto a você, eu fico extremamente feliz e faço de tudo para não ficar orgulhoso com a música dessa igreja, porque se eu ficar orgulhoso, é perigoso. Eu já fiquei orgulhoso de muita coisa e por isso eu perdi aquilo. Então eu não vou ficar orgulhoso, mas eu quando entro nesse lugar de adoração, para mim o ambiente é maravilhoso. E claro, tem muito talento aqui nos nossos músicos, sem dúvida nenhuma, o pessoal que canta e toca, mas eu acho que não é isso, eu acho que é realmente a presença de Deus enchendo a nossa vida, e a música torna isso ainda mais bonito. Graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus pela vida dos nossos músicos, do pessoal que opera o som. Se eles não estivessem lá, não adiantava nada tocar aqui, o som não sai para frente. Mas graças a Deus, o ambiente é maravilhoso, fica bem, combina com a gente, é bonito quando a gente faz isso. Mas se você for estudar essa expressão, fica bem, ela também tem embutido ali a ideia de que essa prática de louvar a Deus, e existem alguns versículos que vão confirmar isso, essa prática deixa você mais bonito. Olha para quem está do seu lado e, sem contar para essa pessoa, pensa se você acha que ela é bonita ou não. Pode fazer, sem nenhum julgamento, só olha. Agora não olha para ninguém mais, finge que você não está julgando, porque você não está classificando ninguém, e responda por você mesmo, quem aqui queria ser mais bonito? Peraí. Estou impressionado com a modéstia de você. Quem aqui, sincero, pelo amor de Deus, você se olha no espelho todo dia, né? E você sabe para onde você olha? Para aquela verruga. Você olha para aquela ruga, ou você olha, né, para uma coisinha que você não gosta em você. Então vou repetir. Quem queria ser mais bonito do que você é? Poxa, graças a Deus. Quando Deus fala, a gente, né, fica mais honesto, graças a Deus. E se eu te dissesse que louvor é uma ferramenta poderosíssima para deixar você mais bonito? Talvez você dissesse, André, você está brincando? Não, estou falando muito sério. A verdade é que eu sou mais um que vai falar uma coisa que você já sabe, mas eu preciso fazer você lembrar disso. Beleza é muito maior do que aparência. Na verdade, você descobre, quanto mais tempo você vive, mais você descobre que a aparência com certeza tem o seu valor e é importante. E a gente tem que ser cuidadoso com a aparência, não tenha dúvida. Sim, precisa cuidar. Mas beleza, você vai descobrir o tempo todo que é muito maior, é muito mais importante do que a aparência. Deus, a Bíblia diz, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o que está do lado de dentro. E eu acho que Ele é poderoso para pegar o que está do lado de dentro e revelar do lado de fora. Aliás, isso acontece o tempo todo. Mas nós vivemos, e eu acho que não tem como escapar disso, não tem como. Eu, você, nossos filhos, nossos netos, estão meio que condenados a essa mentalidade, esse pensamento que nós aprendemos e acreditamos, que no que diz respeito à beleza física, a maioria de nós nos consideramos pessoas medianas, numa categoria abaixo e muito distante daquelas que aparecem mais nas telas, nas revistas, no YouTube e em outros lugares, pessoas que nós consideramos extremamente bonitas, extremamente atraentes. E o que eu vou falar pode parecer exagerado, mas eu falo de todo o coração e eu acredito. Você acha realmente que tem tanta diferença assim? Não tem tanta diferença assim entre você e aquelas pessoas. Porque beleza é algo muito maior do que a sua estrutura, o seu perfil, a sua musculatura, os seus traços, a cor do seu cabelo e como ele funciona em você, se você tiver algum.
Por exemplo, se você pegar um homem ou uma mulher consideradas as pessoas mais atraentes, e a gente realmente admira, e não tem por que não admirar. Eu fui assistir um filme há pouco tempo que tem o famosíssimo Brad Pitt, que você conhece? Brad Pitt. Eu falei Brad Pitt porque um dia uma senhora na rua me chamou, meu Brad Pitt, falando para mim que ela queria vender bala para mim, eu comprei, depois que ela me chamou. Porque eu sei que eu pareço com ele, mas não tanto assim. Ela me confundiu. Mas eu fui assistir um filme com ele, o cara já está meio velho, meio acabado, mas o homem ainda está bonito, né? E junto com ele tinha uma outra atriz muito bonita, que também está fazendo muitos filmes. E a gente olha para esse pessoal e a impressão que nós temos é que esse é o padrão, o traço do rosto, a simetria, a maneira como os olhos são, as cores dos olhos, do cabelo, do corpo, seja o que for. Mas pegue qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma delas, as mais bonitas que você conhece, se elas têm o coração cheio de amargura, se elas têm um coração cheio de egoísmo, ou um coração cheio de ódio, isso torna essas pessoas feias. Em algum momento isso fica muito óbvio, você perde, você não sabe explicar o porquê, mas você não consegue mais ver a beleza, o rosto muda. E o que eles poderiam apresentar como beleza, em algum momento pode desaparecer. Eu não estou falando de cinema, eu estou falando de vida real, estou falando de você perto dessas pessoas. Você já deve ter tido essa experiência de às vezes encontrar alguém na rua muito bonito, que você já viu na televisão, e você percebe que tem alguma coisa diferente. De repente, dependendo de como o rosto daquela pessoa está, por causa do que está dentro dela, muitas vezes essas pessoas ficam feias. E qualquer um de nós, não importa onde você se encontra, não importa onde você acredita, onde você acha que você está na sua própria escala de beleza, não importa. Se você colocar a glória de Deus no seu semblante, a tua aparência dá um salto e vai lá em cima. Se a glória de Deus encher a sua vida, e louvor está completamente ligado a isso, louvor está completamente conectado a isso. Ele é lindo, louvor é belo e ele nos torna mais bonitos. Ter uma comunhão com Deus afeta também isso em você, acredite se quiser, a Bíblia fala sobre isso. Que Moisés gasta 40 dias com Deus, na presença de Deus, e tendo comunhão com Deus. Depois de 40 dias ele volta do monte, a Bíblia diz que a glória de Deus literalmente muda a cara de Moisés, ele brilha, todo o seu rosto está brilhando, por quê? Porque ele esteve com Deus, ele andou perto de Deus. A Bíblia fala de um momento onde Jesus também leva os seus discípulos no monte da transfiguração, a gente chama assim, e ele tem uma experiência sensacional, né? Da glória de Deus encher ali a sua vida, o seu rosto, o seu corpo, suas vestes, seu cabelo começa a brilhar. E queridos, eu e você talvez não experimentemos esse milagre, desse brilho todo, mas nós podemos experimentar uma medida dessa mesma experiência. Cada dia na nossa vida, se nós começarmos a ter um estilo, o louvor como um estilo de vida, no nível mais alto. Eu acho que nessas últimas semanas Deus tem nos convidado a olhar para isso e parar de pensar que louvor acontece na igreja no domingo e lembrar que todo dia você escolhe o que sai dos seus lábios e isso transforma o seu ambiente. Deixa eu repetir para você conseguir absorver isso muito bem. Todos os dias você escolhe o que sai dos seus lábios e isso transforma ou perpetua o seu ambiente. Você escolhe. E quem sabe você pode amanhã, segunda-feira, cheio dessa verdade, cheio dessa palavra, chegar no teu trabalho e enquanto você foi para lá no teu carro ou em algum outro, no Uber, sei lá, e gastar tempo orando e adorando ao Senhor, desde a hora que você acordou. E você chegou no trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem alguma coisa diferente. E claro que tem. Se você andou com Jesus, tem alguma coisa diferente que acaba sendo revelada em você. E alguém pode chegar para você e dizer, que creme é esse que você está usando? Né? Tem um hidratante novo aí que você não contou para a gente? Qual salão que você vai? Quem é o seu cabeleireiro? A melhor coisa que alguém pode ouvir, você perdeu peso. Coisa linda, né?
Tem uma pessoa que fala isso para mim de vez em quando, mas eu sei que ele está me zoando. Você está magrinho, né? Não estou não. Né? Alguém chegar para você e dizer, eu nunca vi você assim tão bem, tão bonito, tão bonita. E você pensa, bom, eu não mudei ainda a minha alimentação, não fiz exercício, não passei maquiagem diferente. Você sabe, talvez, eles não conseguem dizer o que é, mas percebe que você está diferente para melhor, porque você irradia vida no mundo que está na sombra da morte. E eu acho que isso deve fazer parte do nosso testemunho. Que muito melhor do que você parecer-se alguém espiritual, ou de vez em quando dar uma palavra para alguém, ou querer dizer como é que alguém deveria se comportar por causa dos padrões de Deus, quando você anda com Deus, sem se esforçar muito, a sua vida começa a revelar isso. E pessoas que não conhecem a Deus, deveriam estar olhando para nós e sentirem que tem alguma coisa diferente na gente. Seu sorriso, eu já fui elogiado, e é uma das melhores elogios que eu já recebi, que alguém elogiou o meu sorriso no ambiente. Falou, tem alguma coisa especial em você quando você sorri. É porque ninguém quer mais sorrir, né? Hoje em dia. Não tem muitos motivos para as pessoas sorrirem. E a gente sabe, né, que aquilo ali faz diferença no ambiente. E as pessoas não vão saber o que é, mas existe alguma coisa dentro de você que está tornando você maior, melhor, mais atraente. Eu creio nisso. E se alguém perguntar, o que aconteceu com você? Você sabe, eu tenho andado com Jesus. E a glória de Deus manifesta na sua vida. Amém? E nós dizemos que essa expressão que nós lemos no Salmo 33, fica bem aos retos, aos justos, louvar ao Senhor, significa bonito, belo, formoso, e também significa é apropriado, convém, é próprio, é adequado. Aquilo que eu falei para você combina com você. Louvar a Deus tem a ver com a sua cultura, tem a ver com o seu jeito, quem você é. Combina com você. Tem coisas que a gente tem feito e não combina com a gente, se você é um cristão. Deixa eu falar para você, e eu não quero que você me tenha por moralista, não é essa a visão que eu queria que você recebesse, mas eu e você sabemos, né, que tem certas coisas que a gente se acostumou na nossa vida e que não deveria ter se acostumado, uma vez que nos tornamos cristãos, filhos de Deus. Não é pecado chamar de cristão. De manhã cedo eu tenho falado, né, que a melhor palavra para nos definir é discípulos. Realmente é melhor ainda. Discípulo significa um seguidor de Jesus que faz a única coisa que ele pediu que a gente fizesse. Se você faz, se você é alguém que segue Jesus e certas coisas no seu comportamento não mudaram, mais uma vez, não é querer colocar você debaixo de condenação, mas nós temos que olhar para isso e perceber, se não mudou, em algum momento precisa mudar, porque não combina mais comigo. Estava conversando com uma liderança que falou que os seus liderados tinham uma brincadeira entre eles, que remetia a uma ideia do mundo, que não era uma ideia cristã, que era uma coisa um pouco imoral. Mas era uma brincadeira, é só brincadeira, não tem problema nenhum. E eu falei com ele, mas a gente está num outro padrão. A gente acredita diferente. Uma vez que a gente se encontra com Jesus, por que manter essa brincadeira? Se naturalmente todo mundo sabe que isso não é legal, que isso é imoral. Não combina com a gente. Quem está acordado aí, diga amém. Olha aqui que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A gente tem falado sobre isso, e esse é um dos versículos que eu usei durante as últimas semanas, para dizer para você por que a gente faz o que a gente faz. Porque Jesus fez por nós, e nós fazemos como um reflexo dele. Veja o que ele diz. Ele fala assim, Efésios capítulo 5, verso 1, vocês são filhos queridos de Deus. A minha versão, a sua também, né? João Ferreira de Almeida, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa versão da Bíblia Viva fala, vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele, devem imitá-lo, devem olhar para Ele e fazer igual a Ele. Você lembra quantas vezes eu já falei aqui para você? No início da carta de Efésios, no início da maioria das cartas de Paulo, ele não fala disso.
Ele não fala que você deve mudar, ele não fala que você tem que ajustar o seu comportamento, ele fala simplesmente, olha, Deus ama você de qualquer jeito. Venha como você estiver, Ele ama você, o seu amor é incondicional, você não precisa fazer nada para Ele te amar mais. O preço foi alto, mas Ele já pagou, e você é dele. Glória a Deus, todo mundo está feliz. E aí Paulo para no meio e fala, gente, e aí? A gente vai fazer o que com esse amor todo que foi derramado? Vai continuar sendo quem nós éramos? Como é que a gente responde àquilo que Deus fez por nós? E aí ele começa a falar de comportamento. E aí ele começa a falar de mudança de vida. E ele começa a falar que a graça de Deus maravilhosa traz consigo uma verdade que precisa nos confrontar e mudar a maneira como nós pensamos. E ele fala, se você mentia, para de mentir. Ah, Paulo, mas Deus não me ama mesmo sendo mentiroso? Ama. Mas agora você é dele. Você vai continuar sendo quem você era. E ele fala, vocês são filhos queridos e devem ajustar o seu comportamento para se parecer mais com ele. No versículo 2, que a gente usou aqui nos 90 dias, e falamos também na última Páscoa, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Por quê? Por que eu tenho que ter uma vida dominada? Tem tanta outra coisa na minha vida, tem outras coisas que eu considero até mais importantes, que a minha vida seja dominada pelo amor. Paulo, por quê? E ele diz logo em seguida, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Você não faz isso, você não ama as pessoas porque elas merecem o seu amor, mas porque Cristo te amou. Você não perdoa porque a pessoa merece o seu perdão, mas porque Cristo te perdoou. Você não ama do jeito que você acha conveniente, mas porque Cristo te amou, derramando toda a sua vida, você ama também. Que a sua vida então seja dominada por esse amor. Paulo está escrevendo na igreja dizendo, algo precisa mudar, e ele continua, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Se a gente falar somente da graça e do amor de Deus, a gente não quer falar de sacrifício. A gente não quer dizer que a gente tem que se esforçar para fazer alguma coisa para Deus. Mas Paulo escreve à igreja, tem um sacrifício que você pode fazer que agrada a Deus. A gente tem falado de louvor, e ele está falando agora de relacionamento. E olha o que ele fala em seguida, dentro da questão do relacionamento. Ele fala assim, vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, que é mais ou menos dentro do mesmo escopo, ele está falando de coisas que a igreja, que os cristãos da igreja, não são imunes de terem isso acontecendo na sua vida. Ele fala, não deve acontecer. A imoralidade sexual, a indecência ou a cobiça, e cobiça talvez seja mais amplo do que apenas uma questão sexual, mas eu acho que ele está falando especificamente disso. Cobiçar é você permitir que o seu coração queira o que não deveria querer, permitir-se desejar algo que não deveria desejar. Não pode ser nem mesmo assunto de conversa. Lê comigo. Imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Você entendeu a gravidade? Ele não está falando, olha, claro que todo mundo sabe que vocês não devem fazer isso, você não deve ser imoral, você não deve ser impuro, você não deve se permitir indecência, cobiça. Mas eu deixei um pouco além, nem conversa sobre isso. Claro, a não ser que seja para exortar alguém, para ajudar alguém, para confrontar alguém, mas quantas vezes a gente faz isso banalizando esse assunto? Vocês fazem parte do povo de Deus. É tão importante nós ouvirmos Paulo nessa noite. Você sabe o que ele está dizendo? Essas coisas não combinam com a gente. E ele sabe, Paulo sabe, que em Éfeso, e em Corinto, e em outras igrejas, e em Jacarepaguá, e em toda a região, em todo o Rio de Janeiro, existem cristãos que vivem assim. E é um disparate. Hoje de manhã eu falei para a igreja que eu não sabia, mas descobri que agora existe categoria para crente ou evangélico não praticante. Existe o católico não praticante, todo mundo já deve ter ouvido, e agora existe essa categoria de evangélico não praticante.
que deve estar crescendo cada vez mais. Não faz sentido. Os nomes não combinam. A mesma coisa se chamar ladrão de honesto. É um ladrão honesto. Não dá. E é um disparate. É estranho quando eu e você ouvimos. Não, ele é adúltero, mas é cristão. É um cristão adúltero. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus, mas é ladrão. Não. Não dá para juntar na mesma frase. E ainda assim, eu e você sabemos que isso acontece. Mas é uma expressão que revela algo que não combina. É disso que Paulo está dizendo. Não combina. Aos retos, aos justos, fica bem, louvar a Deus, combina isso. Ele está falando nesse mesmo tema aqui, dizendo, é incompatível quando nós nos comportamos de maneira que as pessoas olham e veem que isso mancha o nome do nosso Senhor. Não combina conosco. E como eu sempre digo para vocês, se você está lutando, né, a maioria de nós, contra coisas que você não queria que tivesse na sua vida, Deus sabe onde você está, Ele quer te ajudar, Ele vai onde você estiver, Ele te ama desse jeito, incondicionalmente. Você não precisa se sentir condenado, mas se você sabe que Deus já te tirou de onde Ele te tirou e está fazendo você crescer, e você ignora isso completamente, diz, não preciso, não, você precisa. Você precisa dEle e você precisa de mudar. E que alguém diga amém. E ele continua falando para o mesmo grupo, para a mesma igreja, não usem. Como é que você deve usar a sua boca? Deixa eu te falar como é que você não deve usar a sua boca. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Eu tenho a impressão de que eu não precisava pregar essa mensagem aqui, porque eu sei que não tem ninguém aqui na igreja que faz isso. Mas, só por desencargo de consciência, eu penso que talvez seja legal deixar para o pessoal da internet. Quem está vendo pela internet, com certeza, precisa ouvir isso. Você. Né? Não, eu acho que eu preciso ouvir isso também, você também. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não combina com vocês, não convém a vocês. É incompatível. O que combina então, Paulo, com a gente? Ele continua no versículo. O que convém é o seguinte: pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Digam palavras que revelam que você reconhece o que Ele já fez por você. Que revela o tempo todo a sua gratidão a Ele. É isso que combina com você. Piadas sujas não combinam conosco. Palavrões, gírias sujas não combinam conosco. É tão importante dizer isso, porque quando você diz que Deus ama você do jeito que você é, a gente às vezes abre uma porta para as pessoas acreditarem que a gente pode ser, numa boa, uma igreja abençoada, mas que permite essas coisas, que é permissível em relação a algum nível de imoralidade, algum nível de impureza. Não. Paulo está dizendo, não, nada disso, nem conversa sobre isso. E sim, vai ter sempre gente na igreja. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu repetir o que eu falei domingo passado e falar outras vezes. As pessoas que às vezes falam muito palavrão vão entrar nessa igreja e o que a gente mais quer é que elas venham. E se elas soltarem um palavrão aqui no meio do culto, enquanto você está dizendo aleluia, ela... Porque não... A gente pode se treinar para não ficar tão escandalizado. Por quê? Porque ela ainda está ali naquela posição. Então eu quero que todo mundo que fala muito palavrão venha para a igreja. Você também quer? Amém? Ou você prefere que eles fiquem lá fora? Não, deixa eles lá fora, a gente está tão bem aqui, está tão confortável, ninguém aqui fala palavrão. Não, nós queremos que elas venham. E nós podemos descobrir como lidar com isso e crescer à medida que Jesus atraiu, está em algum nível, usando a minha e a sua vida para influenciar essas pessoas. Alguém diz amém? Mas agora que essa igreja, né, que você é de Jesus, Paulo, pelo Espírito Santo, está nos advertindo hoje. As suas palavras, que você tem controle, que você escolhe, que você não é obrigado. A gente acredita realmente nisso, né? Quando a gente fala uma bobagem muito grande, ou fala alguma coisa com raiva, algumas pessoas dizem assim, foi mais forte do que eu. Isso é mentira, tá, gente? Sempre é mentira, né? Você escolhe, você decide.
banalização, vulgaridade de coisas sérias também não combinam com a gente. Sermos engraçados, bem-humorados, zoadores, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Aliás, eu sou fã disso. Você sabe que eu faço muita brincadeira, até aqui do púlpito, eu acho que não tem nenhuma crise com isso. Mas ele está falando de outra coisa. Tem uma série de coisas que não são apropriadas para mim e para você. E as pessoas não deveriam ouvir sair da sua boca palavras sujas. Mas se eu não falar a linguagem deles, eu acho que eu não vou ser aceito por eles. Lembra que a gente falou que Paulo diz, olha, eu me fiz de fraco para... Né? Eu me fiz de iguais os gentios, iguais os judeus, para ganhá-los. Ele não está dizendo que ele se rendeu ao linguajar deles. A Bíblia fala que, por exemplo, Daniel, ele tem coisas que ele consegue negociar, mas tem coisas que ele não vai negociar. A Bíblia diz, decidiu firmemente não se contaminar. Jesus sentava com um monte de gente que falava palavrão, mas ele não falava. E essas pessoas o amavam, e essas pessoas eram atraídas por ele. Você não tem que negociar a sua moralidade para alcançar imorais. Alguém diz amém? Eu acho que há piadas que e eu não estou criticando ninguém, não conheço, não sei o que você está vivendo, mas há piadas que a gente não deveria estar nem contando, nem ouvindo. Não estou querendo estragar o seu prazer, não. Eu estou querendo, e Deus também não quer estragar o seu prazer, não. E Ele nunca vai te pedir para parar de fazer alguma coisa que é bom para você. E nunca vai te convidar a fazer alguma coisa nova que é ruim para você. Há todo tipo de coisa que não combina com a gente. Mas o que combina? O que cai bem? Louvor e ações de graça. André, você está sugerindo que a gente viva assim, né? Louvando o tempo todo, agradecendo o tempo todo? Eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que você tem que trabalhar também. Eu acho que você tem que cuidar de outras coisas. Mas quando você vai falar certas coisas, você escolhe. Amanhã você vai escolher. Hoje você vai escolher se no final do culto você vai fazer uma fofoca. Hoje. Foi mais forte do que eu. Pastor, eu tenho problema do coração, se eu não falar, eu não sei o que acontece. Né? Fica bem, combina, faz você ficar até mais bonito. E se o que eu estou falando, você acreditar, isso pode te deixar empolgado, porque alguns dias vão passar e alguém vai olhar para você e falar, você está mais bonito. É porque finalmente eu parei de falar bobagem. E comecei a colocar louvor nos meus lábios. Eu creio que a glória de Deus afeta o teu semblante, afeta o teu rosto. A doçura de Deus, o seu amor, a sua bondade, podem e devem fluir através de você. Podem e devem fluir através de mim, dos seus olhos, do seu tom de voz. Você sabia que o teu tom de voz frequentemente revela ou não a Deus? Frequentemente pode revelar Jesus, mas pode revelar qualquer outra coisa. Provérbios 15, versículo 13 diz assim, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Eu sei que tem algumas pessoas, não aqui, mas na internet, tem alguns vídeos assim, que o cara dá um sorriso e ele é mais feio rindo do que sério. Mas é raro isso, tá? Você pega as pessoas consideradas não tão bonitas, elas dão um sorriso sincero, e de repente o rosto, né, brilha, se for sincero. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quantos aqui creem que Deus é real? Diga amém. Sua presença é real, sua glória é real. Eu quero dizer para você que você pode ser um recipiente desse amor de Deus, dessa glória de Deus. Mas não acontece automaticamente. Existe algo que é exigido de mim e de você, que Paulo está nos convidando a olhar hoje, que é repensar o que tem saído dos nossos lábios, que é talvez mudar um pouco o nosso vocabulário, que é selecionar melhor o que sai da minha boca. E eu volto lá para a nossa série Pronto Falei. Seja pronto para ouvir, mas demora para falar, porque você vai escolher melhor, você vai pensar melhor. E quem sabe amanhã, quando o dia começar,
ao invés de quase quebrar o seu despertador e reclamar que a segunda-feira chegou, quem sabe você pode abrir a sua boca e dizer: esse é o dia que o Senhor fez, e eu vou me alegrar, e eu vou me regozijar nele. E a princípio você pode se forçar para fazer isso, mas chega uma hora que você consegue fazer isso naturalmente, e é outra vida. Você não fica reclamando do que você não tem. Quer fazer um exercício interessante? Pega um bloquinho, um lápis, e anota quantas vezes essa semana o que você não tem vai vir na sua cabeça, e você vai falar a respeito disso. A gente vive fazendo isso. E você vai ficar surpreso e descobrir em uma semana como isso toma lugar na sua vida. Reclamando do que eu não tenho. Eu não estou falando só de posses físicas, eu estou falando de um monte de coisa. Nossa reclamação, a nossa frustração frequentemente está ali. Você não vai ficar chorando na sua cama porque alguém não fez alguma coisa por você, ou porque alguém fez alguma coisa com você. Não, o meu estilo de vida agora é louvor a Deus. E eu e você entendemos que, desculpe, mesmo nos piores momentos você consegue lembrar, encontrar alguma coisa pela qual eu posso agradecer a Deus. Daqui, quando você sair daqui, até você chegar no teu carro, ou no teu táxi, ou no teu ônibus, eu prometo a você, se você olhar para o lado, se você olhar para algumas pessoas, se você olhar para algumas coisas, você vai descobrir: eu posso agradecer a Deus por isso. Eu posso abrir a minha boca e dizer: Senhor, obrigado. Eu acho que eu não vou enjoar disso. Frequentemente eu olho para os meus filhos e digo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu olho para minha esposa frequentemente e agradeço. Muito obrigado, Senhor. Até para o meu cachorro às vezes. Para minha cama. Quantos são gratos a Deus pela sua cama? Você é como eu, que deita na cama e faz um barulho. Glória a Deus. Né? Eu deito na minha cama e dou uma gargalhada de alegria, de prazer genuíno. Ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. Ela gosta tanto de mim que ela não gosta de deixar eu sair. É uma coisa ali que agarra. E é um estilo de vida. E pode ser até que você esteja vivendo uma situação ruim, mas se você crê que Deus está com você, e você vai lembrar que Ele é poderoso para te ajudar e te livrar, você pode começar a se alegrar e agradecê-lo. Você pode estar com dívida até o pescoço, mas você pode se alegrar porque Deus é a tua provisão. Foi Ele que te trouxe até aqui, Ele está te sustentando, Ele vai te livrar, Ele vai passar com você essa tempestade e chegar do outro lado, em nome de Jesus. Você pode estar com dores no seu corpo, mas você pode começar a agradecer a Deus porque Ele é o Senhor que te sara. E nós cremos e confiamos nisso. Vamos ficar de pé? Olha esse versículo comigo. O salmista diz para ele mesmo: por que você está tão triste, ó minha alma? A gente nunca faz isso, né? A gente fala para as outras pessoas: eu estou triste. Ou alguém pergunta para você: o que houve? Você está mal? Está abatido? Ele pergunta para ele mesmo. E tem algo importante aqui. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão desanimado? E antes que a alma possa responder: você não sabe? Eu estou tendo esse problema, aquele problema, aquele problema, aquele problema. Olha o que aconteceu com meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, com o meu marido. Olha o que está acontecendo, tem um exército acampando contra mim, querendo me matar. Olha as ameaças. Não, ele fala: não importa o que está acontecendo. Ele diz assim: tenha confiança em Deus. Que talvez seja a frase que a gente mais banalizou na igreja, que é tão forte, tão poderosa. Deixa eu te falar, domingo passado foi assim, domingo que vem vai ser assim. Se você espremer tudo que a gente fala aqui do púlpito, vai sair essas 3 palavrinhas: confia em Deus. O convite dele de viver pela fé é não viver pelo que você vê, mas por Ele. Viver pelo que Ele falou, pelo que Ele é capaz de fazer. Confia em Deus. E ele toma uma decisão.
Ô minha alma, você quer saber? Você está chateado? E ele está triste. Ele está triste. Ele está num buraco depressivo. Ele fala para mim mesmo, para si mesmo: por que você está assim? Tenha confiança em Deus, pois eu decidi que ainda voltarei a louvá-lo. Ainda o louvarei. Vou abrir, contra tudo, contra a minha vontade, contra os meus sentimentos, eu vou abrir a minha boca e vou exaltar o meu Deus. Ele é o meu Salvador. É Ele quem me salva do que eu estou vivendo agora. Você está vivendo uma situação complicada, difícil, triste. E claro que você vai ficar triste. Começa a se alegrar porque você tem alguém para te salvar dessa situação. Eu vou louvá-lo. Eu e você conhecemos pessoas que fazem isso, que você não entende elas. Como é que essa pessoa está com esse sorriso no rosto diante do que ela está vivendo? Como é que ela consegue ir para a igreja e levantar as mãos e louvar a Deus? Eu sei o que ela está vivendo, eu sei o que ela está passando. Pois é, ela está fazendo, a gente só está assistindo. Mas ela deveria ser um exemplo para mim e para você. Como o salmista escolheu fazer, eu e você podemos escolher. De viver acima das emoções, dos sentimentos. Ainda o louvarei. Outra versão diz: espera em Deus, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu Deus. Amém?